Muito bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa lição número 20, aula número 20, sempre troco, né? Aula 20, lição número 10. Esta e mais 3 são as últimas lições desse nosso material. Peço que os irmãos estejam orando, já estou examinando aí quais são as nossas próximas possibilidades, né? Mantendo sempre, esperamos, uma ótima qualidade na nossa EBD. Então vamos começar orando, irmãos, e já nos colocar no nosso estudo, na presença do nosso Deus, ok? Oremos. Deus querido, muito obrigado por podermos nos reunir para estudar a Tua Palavra, a liberdade que experimentamos. Pedimos que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha encher nossas mentes e corações, ajudando-nos a compreender e a guardar, ó Deus, aquilo que vamos aprender nesta manhã. Obrigado, Deus, porque temos tido acesso a materiais muito bons, ó Deus, de ótima qualidade, profundidade e relevância para a nossa vida espiritual. Abençoa, Deus, nosso tempo aqui, todo o nosso dia. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos. Fundamentos da fé, como eu disse, aula 20, lição número 10. E hoje nós vamos entrar em um novo assunto, que é dons espirituais, ok? Dons espirituais. Quero começar lendo esse quadro aí, que está na página 101, é isso? Exato. É de fundamental importância que todos os crentes ministrem seus dons para a edificação do corpo de Cristo. Se o corpo é edificado, o testemunho da igreja se torna eficaz, porque a edificação traz unidade e a unidade testemunha ao mundo. Os dons, como alistados no Novo Testamento, devem ser ministrados entre os crentes para a edificação do corpo como um todo. Mas há alguns dons que não foram dados para a edificação do corpo, mas foram designados para a confirmação da palavra diante dos descrentes. Logo, tais dons não têm uma aplicação direta à igreja, mas aos descrentes. Eles serão discutidos neste capítulo. Então, irmãos, esse nosso parágrafo inicial, ele já coloca a função principal de dons espirituais, a edificação do corpo de Cristo, a edificação da igreja. Significa, meus irmãos, que o dom espiritual ele tem sempre o outro como objetivo. É como se nós pudéssemos pensar o seguinte: a mão não tem como coçar a si mesma, ela vai servir para coçar outra parte do seu corpo, correto? Na prática, os seus pés não levam a eles mesmos ao lugar, mas o corpo todo. A ideia da membresia do corpo, a ideia de participar da Igreja de Cristo, é sempre o que eu posso fazer para o outro. Agora, olha como o nosso Deus, né, é inteligente. Se a parte A serve à parte B e a parte B serve à parte A, ninguém deixa de ser suprido. É claro que não há igualdade, não há uniformidade na maneira como nós servimos uns aos outros. Pessoas mais novas na fé, geralmente, são mais servidas do que servem. Infelizmente, é quando você tem pessoas velhas na fé, mas que não servem. Velhas na fé, mas que é mais ou menos como aquele camarada com 40 anos, mas continua sendo um adolescente na cabeça, né? Ele não entendeu ainda que o papel dele ou dela é ajudar os mais novos, né? Mesmo que seja em idade, quanto mais quando se fala de questões espirituais. O resumo, meus irmãos, é que a nossa vida precisa ser voltada a como eu vou preencher a necessidade dos meus irmãos em Cristo. Como eu vou ajudar aquele que é, como eu disse, mais novo na fé, ou mesmo que não seja necessariamente uma questão de tempo de conversão, mas aquele que está passando por uma necessidade, ou mesmo que não haja problema algum, como que eu vou servir aos demais irmãos? Agora, eu quero adiantar que o objetivo do nosso estudo nessa manhã e provavelmente nas outras, não não, agora finalmente chegou esse assunto na EBD, eu vou descobrir qual é o meu dom. Você ficaria surpreso, meus irmãos, como que isso, além de complicado, é menos importante do que de fato servir. Em lugar de ficar tentando descobrir qual é o meu superpoder, eu vou lá e faço. Em vez de ficar tentando descobrir, né, nas listas de texto bíblico que nós vamos ver, qual é exatamente aquilo que Deus tem me capacitado,
eu sigo, irmãos, sempre a seguinte máxima que já tenho passado para os irmãos. Eu vejo uma necessidade, eu preencho aquela necessidade. Eu posso, inclusive, não ser a melhor pessoa para preencher aquela necessidade. Mas enquanto outra pessoa não aparecer, se eu me tornei ciente daquilo, eu vou tentar ajudar aquela pessoa naquilo que eu puder. E volto a repetir, meus irmãos, se eu fizer isso e outra pessoa fizer para comigo também, dificilmente o corpo de Cristo, na sua manifestação mais próxima de mim, que é o quê? A minha família na fé, meu corpo local, né? A igreja local. Dificilmente nessa igreja local, algo não deixará de ser suprido. Eu contei para vocês aquela história há um tempo atrás, de uma pessoa que mudou-se para outra igreja, alegou que era uma questão geográfica, eu falei sem problema nenhum, e ficou numa igreja que é quadras, né, da onde a pessoa mora. Eu falei, faz sentido, é uma boa igreja para onde você está indo, Deus lhe abençoe. Mas a pessoa fez questão de comentar que nos seus altos e baixos aqui na nossa igreja, ficou um período muito ausente. E ela fez assim uma reclamaçãozinha com a gerência de que na sua ausência ela foi pouco procurada. Basicamente, pastor, foi o senhor que entrava em contato comigo, mas uma outra pessoa, no universo de tanta gente, eu fui esquecida. Eu não desfaço da reclamação da pessoa, procede, né, que ela não seja percebida a sua ausência, mas tinha duas questões que eu quis tratar com ela. Primeiro, é que ela era tão ausente, mesmo antes de estar completamente ausente, que ela não chegou a criar laços, que ela não chegou a criar relacionamentos. É muito complicado mesmo, você simplesmente lembrar de alguém cujo nome, se eu mencionasse no grupo da igreja, olha, a irmã fulana pediu oração por isso, ou está saindo da igreja e indo para outra, que Deus abençoe. A maioria diz assim, quem é fulana? Porque ela mal aparecia. Mas a segunda questão que eu tratei com ela foi a seguinte: você lembra daquele tempo, aqueles meses que a irmã ficou bem firme e nunca faltou? Sim. Nesse tempo, quantas pessoas você percebeu a ausência e você também foi atrás? Então, meu ponto, meus irmãos, é que a gente quer sempre alguém que coça as nossas costas, não quer coçar a costa de ninguém. Essa é a melhor descrição que eu conheço do ser humano. É uma pessoa que quer sempre ver venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, não. Então a gente tem que parar para pensar, meus irmãos, que em lugar de ficar perguntando por que eu não estou sendo servido, a minha pergunta principal deve ser, eu estou servindo? Porque eu percebo, meus irmãos, que quando a gente está ocupado ajudando e servindo as pessoas, a gente não tem tempo para ficar de picuinha tentando descobrir se eu estou ou não estou sendo atendido nessa ou naquela necessidade. Bem, tem um texto aí, que a gente vai ler na versão que usamos aqui na igreja. Quero pedir que os irmãos que nós leiamos juntos, vai ser relembrado durante o nosso estudo. Vamos lá, irmãos? Assim que der o clique lá. Vamos lá? A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pronto. Então, a manifestação do Espírito, ou seja, os dons, visam o bem comum. É bom lembrar de outra coisa que eu estou esquecendo aqui, irmãos. Habilidades, talentos não são a mesma coisa que dons do Espírito Santo. Da mesma forma que a gente usa de forma errada, nossa, o pregador hoje estava inspirado. Não, ele não estava inspirado. Pelo menos teologicamente não é correto. Porque a inspiração bíblica acabou quando a Bíblia foi completada, certo? Inspiração é o ato do Espírito Santo de conduzir homens na escrita da revelação de Deus. E ela acabou. Mas eu entendo o que você quer dizer, né? Alguém cantou bem, alguém pregou bem, alguém pintou um quadro bem. Você diz, nossa, esse quadro aqui, inclusive, me inspira. Eu entendo que tem um segundo significado. O problema, meus irmãos, é que, às vezes, a pessoa, por exemplo, está no louvor, aí chega o irmão assim, queria ter tanto o dom de tocar. Não existe na Bíblia o dom de tocar instrumento musical, certo? Eu estou salientando, meus irmãos, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não conhece essa frase, essa sabedoria? Né? O talento, inclusive, ele se adquire. Você vai para uma aula de instrumento, uma aula de música. É fato que, para quem já estudou música, você via claramente aqueles que tinham mais aptidão, certo? Do que outros que aprendiam na marra.
eu tinha uma facilidade de tirar música no piano de ouvido. A minha professora, quando eu começava a tocar e eu reconhecia a canção, eu começava a tocar e a professora, não. Como é que ela fala? Agora não é o momento de criatividade, agora é o momento de aprender o básico. Ela ficava insistindo que eu lesse a partitura e não ficasse tocando de ouvido, tentando tirar no teclado. Então, ela falava assim, olha, você tem uma habilidade, uma facilidade, uma certa habilidade, mas isso é ruim para você aprender a tocar quando alguém colocar uma música que você não conheça na sua frente. Então, essa habilidade, irmãos, não é dom, é uma questão que às vezes a pessoa nasce com ou não, certo? Então, você vai para uma escolinha de futebol, quem já levou filho ou quem já trabalhou. Você não vê aquele moleque que tem uma... Rapaz, parece que o cara jogava bola desde o útero. Então, esse tipo de coisa, meus irmãos, diferencia os seres humanos, mas a gente não pode confundir com o tema do nosso estudo aqui, beleza? Muito bem, seguindo adiante, meus irmãos, tem um novo parágrafo aí na página seguinte. Deus concede dons espirituais aos crentes com o propósito do ministério dentro da igreja. A expressão dons espirituais vem de dois termos gregos, carismata e pneumática. A raiz de carismata, eu coloquei aí na sua apostila, está com C, mas quando a gente translitera caris, do grego, não se translitera com C, mas com K, certo? A raiz de carismata é caris, que significa graça, e significa algo imerecido, não conquistado por mérito. Ou seja, antes de continuarmos, o que a palavra vai nos levar, meus irmãos? Que o dom não tem a ver com nenhum tipo de mérito seu, certo? Não, eu vou dar o dom tal para o meu filho porque, nossa, ele está merecendo, né? Isso aqui não é presente de Natal, não, irmãos. Certo? Você foi um bom menino, Papai Noel vai te dar um trenzinho que você estava querendo de controle remoto, né? Aquele que voa que nem De Volta ao Futuro. Não, não é isso. É Deus, no caso exatamente o Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, soberanamente dando àqueles que ele determina ou decide assim fazer. A segunda palavra, pneumática, significa espiritual. Você deve estar meio confuso, né? Pastor, mas pneumático não é a abreviação da palavra pneu que eu tenho no carro? Mas por quê? Alguém sabe por quê, irmãos? Oi? Porque a palavra pneuma tanto significa espírito, quanto significa também o quê? Ar. Por isso que a sua rosca de borracha que você tem no carro, o nome é pneumático, porque está cheio de ar, certo? Pelo menos o que não for sólido, né? Senão ele não faz nem mais sentido chamar de pneu. Mas você entendeu o ponto. Da mesma maneira, porque você vai ao pneumatologista, porque ele vai tratar dos seus pulmões onde você tem ar, certo? Essa é a lógica do uso da palavra. Por isso que pneumática é uma palavra tão... lembra, né? Como do nosso conhecimento de outros usos. Bem, a segunda palavra, pneumática, significa espiritual, ou seja, algo dado pelo Espírito de Deus. Nesta lição você aprenderá sobre vários dons espirituais e como devem ser usados no corpo de Cristo. Vamos lá, irmãos, vamos para os nossos textos. Primeiro, a natureza dos dons espirituais. Quem é a fonte, o originador dos dons espirituais? 1 Coríntios 12, 11. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Como o texto meio define de forma simples, o originador dos dons no meio do corpo de Cristo é o Espírito Santo. Isso significa, meus irmãos, mais uma vez, que só o fato de você não ter o tratamento, o entendimento do Espírito Santo como alguns grupos evangélicos têm, não significa que os grupos chamados mais tradicionais não creem no Espírito Santo. Está aí. Se não crêssemos no Espírito Santo, não estaríamos tendo uma aula sobre dons do Espírito. É algo que vem do Espírito Santo. No mesmo capítulo, versículo 28. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Certo. Então, todos esses dons são dados, a fonte é a mesma, como dito no versículo 8, o Espírito Santo, certo? Então, irmãos, isso é algo básico, mas é importante salientar, porque, de novo,
Não há como você produzir isso por si mesmo, quer seja por mérito, algum tipo de esforço. Ah, não, eu vou fazer A ou B na minha vida espiritual e aí eu vou ganhar esse ou aquele dom do Espírito Santo. Isso não existe. Não tem absolutamente nada que você possa fazer, que você possa se tornar, certo? Não é a mesma coisa que você dizer assim, eu vou aprender salto com vara. Aí você compra aquela vara bem comprida, vai para um lugar que tem uma Vila Olímpica, né? Quebra aí provavelmente mais parte do corpo tentando aprender, e você desenvolve, ou não, né? A habilidade de, com a vara, saltar 3, 4, 5 metros por cima de um sarrafo, ok? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa que aprender a andar de moto ou de bicicleta. Então, esqueça essa história de que você pode desenvolver ou buscar ou alcançar por si mesmo algum dom espiritual. Vamos para 1 de Pedro 4,10. Quem possui dons espirituais? Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ok. Nosso texto começa com cada um. Então, qual é a resposta, irmãos, para quem possui dons do Espírito Santo? Todo mundo. Todo cristão, certo? Toda pessoa nascida de novo, automaticamente é recipiente de dons ou dons do Espírito Santo, ok? Deixa eu colocar de outra maneira, meu irmão. O fato de você não poder dizer precisamente qual é o seu dom, não significa que você não o tenha. Apenas que talvez você pode estar, inclusive, exercendo-o sem necessariamente saber identificá-lo, ok? Então é importante salientar, meus irmãos, que os dons do Espírito Santo não são dados a uma parcela do corpo de Cristo. Como nós já vimos, não tem nada a ver com mérito. Também não tem nada a ver com Deus decidindo dar a uns e não a outros por algum tipo de estratégia, vamos chamar assim. Não. Os dons do Espírito Santo são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo, quer os conheça, quer não os conheça, ok? Importante nós lembrarmos disso, segundo a palavra de Deus. Letra C. Qual o propósito dos dons espirituais? Nós já adiantamos um pouquinho, mas vamos ver alguns textos sobre isso. 1 Coríntios 4, 12, 4 a 7. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Esse é o versículo final que nós lemos no começo da nossa lição, que visa o bem comum. Ou seja, meus irmãos, se nós nos negarmos a servir, é a minha convicção pessoal, meus irmãos, que Deus vai usar outra pessoa. Mas num primeiro momento, ou em algum momento, alguém deixa de ser atendido porque eu resolvi cruzar meus braços. Eu resolvi não me colocar a serviço na utilidade de alguém. Você já trabalhou em algum tipo de cooperação ou cooperativa em que todos tivessem obrigações? Quando o pessoal começou a povoar a terra de Israel, né, depois da década de 40, quando foram para lá, eles formaram comunidades isoladas chamadas kibbutz. O kibbutz ele funcionava como uma comunidade na acepção da palavra, de comum, de ter em comum. Então você chegava lá e perguntava, o que você faz? Eu sou sapateiro. Poxa, aqui já tem 30 sapateiros. Mas eu soube que no kibbutz tal, estão precisando de sapateiro, nós vamos falar com a administração e você era realocado no lugar onde a sua habilidade profissional era mais útil. Então aquilo era calculado, era feito de tal maneira, e mesmo que você não tivesse, havia uma horta comunitária, olha o termo aí de novo, comunitária, onde você podia servir. Agora, qual deveria ser, eu não sei porque eu não pesquisei essa parte, mas qual deveria ser a atitude dos habitantes, dos administradores,
Se alguém chegava assim, não, eu vim para cá, mas não estou a fim de cooperar com nada, não. Eu não sei como é que eram as regras, mas eu suponho que nesse caso, meus irmãos, provavelmente alguém iria dizer, então você não serve para morar numa comunidade desse tipo, porque todo mundo ajuda. Não é isso que você espera na sua casa? Se alguém passa pela pia de louça suja, se não lavou pelo menos a sua, que já deveria ser a atitude, né, inicial, mas que possa ajudar, se passou e viu alguma coisa no chão, pegue, se abaixa, pegue o bem comum. E se nós agimos assim, irmãos, em praticamente tudo na nossa vida, a vida de todo mundo não fica mais fácil? Então você foi lá botar o seu guardanapo no lixo na rua. Em andando pro lixeiro, você viu a meio metro do lixo um papel de sorvete ali, de picolé, jogado no chão. Aí eu tenho que perguntar, que nem a minha mãe perguntava, né? Sua mão vai cair se você abaixar, pegar o papel e colocar. Minha mãe falava assim, a sua também? Vai cair sua mão? Mas você reparou, meus irmãos, que geralmente o ser humano não está nem aí para isso? Isso não é minha obrigação. Isso é minha responsabilidade. Quando isso acontece, irmãos, na igreja de Cristo, quer seja através dos nossos dons ou do nosso simples serviço, além de eu deixar de ser abençoado, porque a palavra de Deus nos deixa claramente colocado que a melhor coisa é dar do que receber, além de eu deixar de ser abençoado, num primeiro momento, aquela pessoa pode continuar com o seu problema, continuar na sua necessidade, continuar na sua dificuldade, porque eu disse não é o meu problema. Isso é coisa do pastor para resolver, do presbítero para resolver. Eu acabei de chegar nessa igreja, isso é coisa do irmão que já está aqui há mais tempo. E as nossas desculpas, né, vão variando de cada um de nós, mas a coisa não é realmente feita. Ontem nós estávamos, irmãos, como botei no grupo, né, vendo o início para realmente terminar o projeto da nossa sede. Enquanto a gente ouvia o arquiteto, eu fiquei olhando o tamanho daquele lugar. Eu nunca fui responsável por um lugar tão grande. Nunca morei numa casa tão grande, obviamente. Eu nunca fui diretor de uma escola. Quem já foi diretor de escola aqui, eu fico pensando, o cara tem que pensar em tudo. No reboco do muro que caiu, na lâmpada que não sei o que lá e tal. E eu fiquei pensando, vendo aquela propriedade toda, meus irmãos, e eu fiquei pensando como a gente vai fazer, porque no modelo que a gente tem hoje, do que nós temos, e como a gente faz com os grupos de vida, tá beleza, está funcionando maravilhosamente. Como é que vai ser naquilo lá? E eu fiquei pensando, irmãos, que nisso que eu estou falando agora, às vezes alguém toma um copo d'água, né, descartável, aí deixa aí. Em deixar, ele já está dizendo o quê? É obrigação de outra pessoa pegar o meu lixo e colocar lá no lugar. Mas aí tá, ele deixou. E aí eu estou indo embora. E eu olho e vejo o copo que ficou ali. Aí eu penso também, em segundo lugar, isso era obrigação de quem deixou esse copo aqui, não minha. Aí fica. E vamos supor que a limpeza já tenha sido feita. E aí quando chegou o culto da noite, lá está o bendito do copo. Foi o primeiro a chegar para o culto, inclusive. Lá está o bendito do copo que não era responsabilidade aparentemente de ninguém poder recolhê-lo. Quando na verdade, queridos, essa aqui é a nossa casa. Não é a casa de outros. Muito menos do pastor, a minha não é. É a nossa casa. E nós precisamos zelar. E esse aqui é o nosso povo. E nós precisamos zelar. Eu fico, meus irmãos, extremamente feliz. Quando eu conversando com alguém e digo, meu irmão, como é que tá e tudo mais? Pastor, passei uma fase difícil, e assim, assado. Eu falei, foi mesmo? E o que aconteceu? Já solucionou? Pois é, Deus é bom, Deus mandou o irmão fulano, a irmã Beltrana. Não estava na pior da necessidade, foi um telefonema, foi uma mensagem, apareceu lá em casa. E nós conversamos e aquilo foi bálsamo na minha vida. Você acha que eu
euzinho, vou dizer assim, algum tipo de ciúme. Porque não fui eu que resolvi o problema com o pastor. Mas rapaz, eu vou repetir o que Moisés falou. Quem dera todo Israel profetizasse. Porque isso meus irmãos, corpo de Cristo. É o que esse texto está dizendo. O propósito de dons, o propósito de qualquer coisa que Deus nos dá, é servir os outros. Inclusive está no nosso devocional de hoje sobre nossos bens. Você já fez o devocional? Não é isso que fala o texto, desculpa, de ontem, né? Nosso devocional de ontem termina a carta de Timóteo falando dos mais abastados. Deu até um cálculo ali socioeconômico de quem é os mais ricos no Brasil, ganha tanto salário mínimo e tal. E no final, independente se você é mais abastado ou não, né? Questionou sobre como você tem ajudado com mais necessidade. O ponto aqui, meus irmãos, é ou eu sou represa ou eu sou canal. Ou eu só sirvo para as coisas chegarem em mim e eu segurar, ou eu estou sempre transmitindo, transferindo, levando as coisas para essa ou aquela pessoa na sua necessidade. Agora, irmãos, é óbvio que absolutamente todas as igrejas do planeta Terra vão ter problemas nesta área. Essa não é a questão. Sempre vai ter alguém que ainda não acordou, não despertou para a hora de Jerusalém, ainda está meio que dormindo. O meu questionamento aqui, irmãos, é que se isso é a exceção ou a regra entre nós e na minha vida em particular. Irmãos, entendem a diferença? Acontecer, irmãos, somos pecadores. O dia que alguém chegar assim, pastor, eu estou há X meses nessa igreja, nossa, ela é perfeita. Eu falei assim, nós estamos frequentando a mesma igreja? Vou perguntar para a pessoa, nós estamos frequentando a mesma igreja? Porque parece aquela pessoa que no velório, né, do marido só deram elogios e tudo mais, aí a viúva virou para o filho assim, vai no caixão ver se é o teu pai mesmo que está ali. Que provavelmente ou não quis falar, né? Até porque no velório ficar falando só defeito do morto não é uma boa etiqueta. Mas o ponto aqui, irmãos, é que é claro que não existe igreja perfeita, muito menos esta. Aliás, até tem essa frase conhecida, né? Se você encontrar a igreja perfeita, não se junte a ela, porque no momento que você se juntar a ela, ela deixa de ser perfeita. Não existe, mas o que nós precisamos verificar, meus irmãos, é como estamos individualmente nisso, claro, mas como isso tem nos afetado de forma corporativa também. Mais uma vez o texto de 1 de Pedro, agora o versículo 11 também. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Esse texto, além de reforçar o que nós já falamos até agora, irmãos, que o propósito é claro, é servir aos outros, ele traz uma segunda informação, também óbvia, biblicamente falando, né, para quem lê a Bíblia um pouquinho, que é glorificar a Deus. Então, o objetivo, irmãos, de usar os nossos dons, nossos talentos, também vale aqui a inclusão, é sempre a glória de Deus e nunca o destaque do ser humano. Nisso a gente precisa fazer uma diferenciação, né? Eu posso, é claro, admirar o irmão, da maneira como ele serve, a maneira como ele está sempre disposto para as pessoas. Eu posso admirar, inclusive posso louvar a Deus pela vida daquele irmão. Entre isso e uma, entre aspas, uma idolatriazinha, né, ou um culto à personalidade, são coisas distintas. Isso é importante, irmãos, porque no meio evangélico isso acontece muito. No meio evangélico em geral, nós começarmos de novo, entre aspas, uma certa idolatria em cima de determinada pessoa, de colocá-la num referencial diferenciado com o resto do total da igreja. Então a gente precisa separar as coisas, né?
em que a gente deve reconhecer o valor das pessoas, admirar as pessoas. Lá no seminário, quando a gente tinha algum tipo de retiro, alguma coisa assim, uma reunião, tinha um hábito que era chamado de comunicação positiva, em que você abria a palavra, né, onde você podia mencionar algo que você era grato na vida do seu colega de quarto ou de outro irmão da sua turma, né? E colocar diante do grupo: eu sou muito grato a Deus pela fulana, porque ela é uma pessoa que me ensina esse ou aquele princípio bíblico, ou me demonstra como viver a vida cristã dessa ou daquela maneira. Então, isso é algo bom, irmãos, porque nós reconhecemos a obra que Deus tem feito na vida de alguém. Agora, entre isso e uma exagerada admiração ao ponto de até, para usar um termo popular hoje, né, passar pano para qualquer erro da pessoa, aí não, certo? São coisas bem distintas, tá? Mas é importante ressaltar que o objetivo principal de qualquer coisa que fazemos no reino é a glória do nosso Deus, a glória do nosso Rei. Segundo, irmãos, a provisão dos dons espirituais. Letra A. Dons espirituais são mencionados nas Escrituras. Eu copiei 2 vezes, foi? Uma só vez não era suficiente, copiei 2 vezes. Cadê a minha letra A? Tirei a página? Não. Então eu copiei 2 vezes, não fez mais estrago que isso aí não. Muito bem, dons espirituais são mencionados nas Escrituras. Vamos para o nosso texto, irmãos. Romanos 12, 6 a 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Muito bem, você deve ter colocado aí na sua apostila essa lista, irmãos. A gente vai examinar um por um mais tarde, não vamos aqui gastar tempo com isso. Então, como vocês veem, meus irmãos, Paulo definia as coisas pelo nome, certo? Então, até onde nós compreendemos, nós não temos autorização de ir além das listas bíblicas de dons espirituais, certo? Então, se alguém sair dizendo por aí algum tipo de dom novo e que até passou a existir agora, você pode dizer assim: meu irmão, mas isso não está nas Escrituras. Isso não está dentro das listas de dons que a palavra de Deus nos coloca com autoridade apostólica, certo? Porque se havia uma época, irmãos, em que os dons eram extremamente importantes, essa época é a época dos apóstolos, quando a igreja está em formação. Então, se haveria necessidade de algum outro dom, era agora, nesse texto que a gente está lendo, na época desse texto, certo? Muito mais do que no resto da história da igreja. A igreja está começando, está se estabelecendo, está formando algumas práticas, e os dons aí são extremamente importantes. Vamos continuar, irmãos, agora para 1 Coríntios 12, 8 a 10. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo mesmo Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda outro, interpretação de línguas. Muito bem, e o final, agora 12, 28, a parte B, segunda parte. Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Ok, o objetivo dessa letra A, meus irmãos, é simplesmente nós temos essa lista de dons, certo? Esses são os textos onde nós temos alistado os dons que aparecem no Novo Testamento. Seguindo adiante, a gente vai daqui a pouco falar sobre cada um deles, entendendo os dons. E em primeiro lugar, na letra B, a gente vai falar sobre dons temporários. Olha a explicação, irmãos. Para um melhor entendimento de como os dons espirituais funcionam, nós os classificamos em 2 categorias: temporários ou dons especiais e permanentes. Certo? O Espírito Santo concedeu dons temporários para confirmar o testamento dos apóstolos e profetas.
Estes dons prevaleceram na igreja primitiva, mas deixaram de ser evidentes quando a igreja já tinha se estabelecido. Então, o que a nossa lição está dizendo, meus irmãos? Que as evidências bíblicas, a gente pode até acrescentar também as evidências históricas, apontam que certos dons cumpriram seu propósito nessa época crítica do estabelecimento da igreja. Por que essa época é crítica, meus irmãos? Porque no seu colo, nas suas mãos aí, você tem a Escritura, o Novo Testamento, seus 27 livros, fechada. Enquanto aqueles irmãos estavam convivendo em dias onde eles contavam com as Escrituras do Antigo Testamento, os 39 do Antigo Testamento, e algumas cartas ou evangelhos que já começavam a circular entre as igrejas. É bom salientar, meus irmãos, que os livros que nós temos na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, certo? Eles não vieram com algum tipo de selo celestial dizendo, esse aí é inspirado, né? Esse aí não é. A igreja reconheceu, essa é a palavra importante, reconheceu a inspiração por causa de determinadas evidências. Uma delas foi a preservação de certos livros e outros de não. Nós estudamos aqui na IBD há um tempo atrás que as cartas aos Coríntios que nós temos, na verdade, nós temos 2 aos Coríntios e temos 3 aos Coríntios. Eu explico, porque a primeira carta aos Coríntios se perdeu, ou como o meu professor chamava, a carta de 0 aos Coríntios. Acho que ele confundia com o placar do jogo do Corinthians, né? Não sei. Então, o 0 aos Coríntios foi uma carta que existiu, ela é citada em 1 Coríntios, mas nós não sabemos o seu conteúdo. Nós não temos, irmãos, sequer um fragmento. Eu não estou exagerando, não tem esse é um pedacinho de pergaminho de 0 aos Coríntios, não tem nada. Tudo desapareceu. E era uma carta de Paulo. Mas quando você pega, meus irmãos, 1 aos Coríntios, aqui nós temos, né? 2 aos Coríntios, quando você pega qualquer um dos 27 livros do Novo Testamento, você tem dezenas de milhares de fragmentos ou cópias inteiras. Você vê a distinção, certo? Quando você pega os livros dos chamados pais da igreja, que é a geração logo depois dos apóstolos, certo? Alguns, inclusive, foram discípulos dos apóstolos, como Tertuliano. Quando você pega esse pessoal, quando você pega o que eles escreveram, você consegue recompor cerca de 97% do Novo Testamento apenas pegando a citação deles. Entendeu? Você pega ali o livro Contra as Heresias, que é o livro de Irineu, se eu não me engano. E aí você pega as vezes que ele cita texto do Novo Testamento e anota tudinho. Você pega um livro de Tertuliano, um livro de Policarpo, e você vai anotando as referências. Você consegue recompor 97% do Novo Testamento que você tem nas suas mãos agora. Então, juntando essas evidências, meus irmãos, certo? A igreja, quando se reuniu, porque já estava vendo alguns ataques ao cânon, um ataque aos livros usados, ela reconheceu, vou repetir o verbo, ela não determinou, esse é inspirado, esse não. Ela reconheceu o que Deus já vinha apontando, ok? Então, é importante salientar, meus irmãos, que esses dons espirituais temporários ou especiais, eles preencheram esse momento da história da igreja, onde aqueles que estavam produzindo a palavra, certo? Os apóstolos, nesse caso, eles estavam sendo autenticados. Agora, olha no Antigo Testamento. Eu não sei você, mas quando eu era mais novo, eu lia o Antigo Testamento e eu ficava com um questionamento que depois eu abandonei. Eu ficava assim, Senhor, por que eu não posso ser mais como Elias, como... Eu queria estar na cova de leões como Daniel. Eu era pequeno, irmão, dá um desconto. Eu queria entrar na fornalha. Eu mal conseguia chegar perto da churrasqueira, quanto mais fornalha. Por quê, meus irmãos? Porque essas coisas que a gente vê no Antigo Testamento saltam, né? A gente fica... Fizer uma relação de 10 textos do Antigo Testamento, você talvez até lembre do Salmo 23. Você vai lembrar do Mar Morto abrindo, das pragas. Você vai lembrar de fogo caindo do céu lá no Monte Carmelo. É isso que salta a nossa mente. Mas se na sua leitura anual,
a qual inclusive você já deve estar chegando no Novo Testamento, né? Amém? Amém, ok. Eu já estou terminando os evangelhos. Então, na sua leitura anual da Bíblia, se você anotar o sobrenatural, o milagre, o espetacular, você vai perceber que você mal vai preencher uma folha de A4. Porque são poucas ocorrências, irmãos, e elas estão muitas vezes muito, como diria, muito concentradas numa mesma época. Especialmente quando eram épocas de crise. A saída do povo do Egito, por exemplo, era uma época crítica. Então precisava de muitos sinais, maravilhas, milagres, sobrenatural, para o povo compreender que Yahweh, o Deus de Israel, era extremamente superior em relação aos falsos deuses do Egito. Entendeu? Quando Israel estava no seu pior, nos dias de Acabe e de Jezabel, aí entra a figura de Elias e de Eliseu, para mostrar ao povo que só o Senhor é Deus, e que eles não tinham que ir atrás de Baal e de Astarote. Então, meus irmãos, é muito pontual os milagres do Antigo Testamento, e outros são mais espalhados. Quando você pega, por exemplo, o profeta Osés, que nós já tivemos na exposição aqui, não tem milagre nenhum, não tem nada. O que acontece no livro de Ageu? Que eles apenas pregaram, receberam, é claro, a revelação de Deus. Compreende? Porque a nossa ideia, meus irmãos, é que os profetas andavam meio palmo do chão, plainando, né? Eram os drones do Antigo Testamento, ficavam com uma roupa Jedi, transmitindo, fazendo a força. Não, eles eram pregadores. Este não é o ídolo que você deve adorar. Não tinha poder Jedi nenhum, não. Eles eram pregadores. O sinal, o sobrenatural era a exceção. Nos dons, a mesma coisa se aplica. O espetacular é a exceção. E teve uma época muito específica. Agora eu quero destacar uma coisa, irmãos. Preste bem atenção. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o dom de cura, por exemplo. O fato de que um apóstolo poderia ressuscitar Eutico, né? Camaradinha lá que caiu do andar, que dormiu na pregação de Paulo. O fato de que Paulo poderia curar um outro homem, expulsar o demônio de uma jovem, e ser um dom espetacular, um dom especial, um dom temporário, isto não significa que todo cristão não pode orar pela cura de alguém, não pode expulsar o demônio, ou, se Deus quiser, porque realmente já aconteceu, ressuscitar o morto, se assim aprover a Deus. Eu quero fazer a diferenciação aqui, irmãos, porque quando geralmente o pessoal de linha mais pentecostal ouve o que a gente está explicando aqui, está vendo só? Esse pessoal não acredita no Espírito Santo. Não acredita em milagre mais. Porque não é isso que a gente está falando. A gente está falando que o apóstolo tinha a capacitação sobrenatural. O cérebro funciona mais rápido do que a boca. De executar coisas em momentos críticos que eu e você não temos. Certo? Então você está fazendo a visitação hospitalar. A diferença é, se alguém pede assim, irmão, você é crente, meu filho está muito doente, você pode orar por ele? Você deve orar por ele. Nunca recuse um pedido de orar por um enfermo. Aliás, irmão, nunca recuse o pedido de orar por nada. Né? Difícil ou não, nunca recuse. Muito pelo contrário, ofereça. No barco de Santarém para cá, tinha um rapaz, a Ericsson é sueca, né? Se eu não me engano, era um sueco, o representante da Ericsson, acho que é, e estava muito mal. E aí eu cheguei para ele, porque pouca gente falava inglês lá, perguntei se ele estava bem, precisava de alguma coisa. Aí ele falou, não, já consegui alguém da tripulação que me deu um remédio e tal. Eu falei, ok, eu estou aqui com um grupo de pessoas da igreja, você gostaria que nós orássemos por você? Olha só, meus irmãos, a gente fala da Europa, você não acredita. Ele falou assim, não, muito obrigado. Na hora, o sorriso cortês, né, de quem estava disposto a receber um remédio e tal, mudou. Não, muito obrigado. Olha a diferença do Brasil. Você conhece algum brasileiro que recusa oração, nem que seja por educação? Né? Eu já tive ateu que aceitou a oração minha.
Ah, eu não acredito, mas pode orar. Mas a mente pós-cristã do europeu é tão cauterizada para com o cristianismo que ele nem isso aceitou. Então, não apenas nunca recuse um pedido de oração, mas ofereça. Diferente é a asneira, não tem outra palavra para dizer, meus irmãos, que fizeram com meu primo. Eu tive um primo que teve leucemia. 4 aninhos de idade, bem magrinho, o abdômen distendido e tudo mais. Quantidade de crente que foi na casa da minha prima, na verdade é meu primo de segundo grau, né, filho da minha prima. Quantidade de crente que foi na casa da minha prima prometer cura. E quando eu estava lá, ele saiu pela porta, chamava minha prima e desfazia a asneira, a lambança que estava sendo feita. Você não tem autoridade para prometer nada. Você não é Deus. Você não é apóstolo. Essa é a diferenciação que a gente está fazendo aqui, meus irmãos. Hoje os crentes se sentem, irmãos, como Jesus lá quando o leproso disse, se queres pode curar-me. É como se as pessoas estivessem falando com esses camaradas aí. É só uma questão de você querer ou não querer. Quando não é. Porque pouco importa, meus irmãos, quantas vezes eles foram na casa lá prometer, meu primo está, bem, não está, né, mas está enterrado no Campo da Saudade, lá no Rio de Janeiro. Então, é um desrespeito com as pessoas e uma desonra ao Evangelho alguém proceder assim. E aí, desculpa, mas eu tenho que dar o troco. Todos eram de igrejas pentecostais. Nenhum tradicional foi lá prometer o que não pode prometer. Então, há uma diferença entre você descrer do Espírito, que não é o nosso caso, né? Nós tivemos uma aula sobre o Espírito Santo aqui meses atrás, em você querer assumir o lugar do Espírito, o lugar de Deus. E os dons vão se dividir exatamente nessa maneira de compreender. Vamos lá, irmãos. Então, vamos caminhar, número 1, nesses dons temporários, ok? Antes de nós continuarmos, irmãos, só uma pausa aqui para um momento plim-plim. Bem, eu tinha falado que nós íamos passar a lista para o nosso dia de comunhão das famílias no dia 5 de outubro, ok? Então, já está aqui, vou passar, essa é uma caneta da marca que eu espero que volte. Então, vai passar aqui a lista, coloca, por favor, o seu nome, se você for chefe da família e tudo mais, pode colocar o nome dos seus filhos também, para que os nossos irmãos que estão na organização aí possam se programar, ok? Vamos lá agora, irmãos. Número 1, milagres. Este dom é a habilidade de realizar maravilhas e sinais. Cristo realizou muitos milagres, conforme registrado na Escritura. Paulo usou este dom para credenciar seu apostolado, como descrito em 2 Coríntios 12:12. 2 Coríntios 12:12, câmbio. Lembrando, meus irmãos, que essa, inclusive, é uma das marcas do apóstolo, certo? Por isso que apóstolo bom é apóstolo morto. Quando alguém diz assim, eu sou o apóstolo José da Silva, eu falei, rapaz, você tem 2000 anos, nem parece. 2 Coríntios 12:12. As marcas de um apóstolo, sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Então, o que está acontecendo, irmãos? Essa igreja, essa bênção de igreja, estava também duvidando, dentro de todas as lambanças que elas faziam, dentro de uma besteira que essa igreja fazia, também estava duvidando do apostolado de Paulo. Dizendo, não, apóstolo de verdade é Pedro, Que bom que as igrejas hoje não fazem assim, né, irmãos? Não, pregador mesmo é o fulano de tal. O pregador que eu tenho lá e tal, e a gente começa a fazer exatamente o que está lá em 1 Coríntios capítulo 3. Né? Escolher os nossos fã-clubes. E também tinha no primeiro século. Paulo não tinha o seu fã-clube, mas a maior parte da igreja meio que o desprezava. Aí o que ele fala? A opinião de vocês não importa. O que importa é que eu tenho a marca do imetro de Deus de que eu sou um apóstolo de verdade. Qual é a marca? O poder para realizar sinais e maravilhas. Se uma coisa comprovou, meus irmãos, nessa pandemia, é que esses apóstolos modernos são de mentirinha, são fajutos.
Porque se eles tivessem isso aí, a gente receberia notícias, né? Podia não ser na mídia principal, mas chegaria notícia na região da igreja do apóstolo, entre aspas, tal, acabou a Covid-19, porque ele saiu curando todo mundo e prevenindo a pandemia, ou seja lá o que for. Ele foi lá na UTI nos casos de fase 3, nos casos graves, e saiu curando todo mundo. E é claro que isso não aconteceu, certo? Então, esse dom temporário era a capacidade dada a certas pessoas, particularmente os apóstolos, de realizar milagres. Número 2. Dentre esses milagres, especificamente, dons de curar. Pedro tinha esse dom. Vamos ver a primeira passagem, pelo menos aí, Atos 3, 6 a 8. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você lembra dessa passagem? Nós passamos por ela na nossa exposição em Atos. Isso é logo no momento pós dia de Pentecostes, né? O início da igreja. E você tem ali Pedro e João indo ao templo na hora da oração, certo? Lembra que nós falamos que eles mantiveram o hábito judaico de orar em horas marcadas durante o dia, né? E eu acho isso muito bom, não pela tradição judaica, mas porque você se disciplina, certo? Olha, que hora é essa? Essa é a hora do meu devocional. Bom isso. Que hora é essa? Nossa, é a hora no dia que eu separo alguns minutos para orar. Olha que interessante, irmãos. Mesmo que o judeu e o muçulmano, diga-se passagem, faça isso de maneira religiosa ou pensando receber algum tipo de benefício do Eterno ou de Alá, né, como eles tratam, de novo, o hábito, a disciplina é benéfica se você faz pelos motivos certos. Lembrar você de ter um tempo devocional, de ter um tempo de oração marcado no seu relógio. Detalhe, até os católicos fazem isso. 6 da tarde começa aí, né? Na rádio, às vezes, nas cidades menores do interior, geralmente tem uma corneta lá, começa a oração e tudo mais. Ou seja, por que não pegar um hábito feito por motivos cerimoniais, religiosos, e transformar num hábito que ajude na sua piedade pessoal? Pedro e João estavam indo ao templo para orar. E aí eles encontram na porta chamada Formosa esse homem pedindo esmola porque ele era aleijado. E aí vem o texto que você acabou de ouvir. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro. Realmente, eles eram pescadores. E como pescadores, eles tinham um meio de subsistência e provavelmente viviam bem. Mas eles tinham abandonado o seu trabalho para servir ao Senhor, certo? Para cumprir o seu apostolado. Não tenho prata nem ouro. Não tenho bens materiais. Mas qual é o verbo, irmãos? Que tenho. É isso que nós estamos apontando, irmãos, sobre dons temporários. Isto era de verdade um poder delegado aos apóstolos para usar segundo a sua descrição. Olha que interessante, meus irmãos. Ainda assim, eles não saíam por Jerusalém. Vai fazer uma fila aqui. Não, vamos organizar. Cegos aqui, mudos aqui, coxos aqui, pessoal com problema psicológico aqui, demônio. Não fazia nada disso. Eles aplicavam em situações específicas. Por quê? O que acontece, irmãos, logo depois desse texto? Por favor, alguém me salve aí que acompanhou a pregação expositiva em Atos. O que acontece, irmãos, logo depois da cura desse homem? Vem a pregação de Pedro, exatamente. Ele vai ao pátio do templo, ele entra e o homem entra como? Vou ficar quietinho para que ninguém me veja, porque amanhã eu posso precisar pedir esmola de novo. Não. Leia o texto. Ele entra saltando e louvando a Deus e todo mundo conhece o camarada. Olha, é o Zé Aleijadinho, olha aí. Bem, agora ex-Zé Aleijadinho ou Zé ex-Aleijadinho. Vai ter que mudar o nome dele, porque ele estava ali há anos pedindo esmola. E aí Pedro e João aproveitam a ocasião dizendo: vocês estão olhando para a gente por quê? E aí eles anunciam a Jesus. E novamente, milhares se convertem. Então veja bem, meus irmãos, mesmo os dons que ele diz: eu tenho este dom, eu tenho essa capacidade, não era usada de maneira vã. Tinha um objetivo, tinha propósito, tinha desígnio.
e o desígnio era abrir as portas para a pregação do evangelho. E assim você vai ver também na carta ou na vida de Paulo. E aí o resto, isso confirmou sua mensagem e ajudou a estabelecer o fundamento para a igreja. Ok? 3. Línguas e interpretação de línguas. Este dom é manifestado pelo falar de um idioma desconhecido ao orador. Vamos ler Atos 2, 1 a 11. Este dom tem que ser acompanhado pelo dom de interpretação. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. 13 regiões diferentes. No mínimo, 13 idiomas diferentes. Eu quero ressaltar aqui, irmãos, idiomas. Quantos dos irmãos vieram de igrejas de linha pentecostal? Por favor, levante uma de suas mãos. Temos alguns aí, certo? Eu convivi com os nossos irmãos. E aqui, veja bem, irmãos, nós estamos mencionando aqui porque há uma clara diferença na doutrina da pneumatologia entre nós e esses grupos, certo? E eu convivi com eles a minha vida inteira. Alguns dos meus melhores amigos na minha adolescência eram de igrejas pentecostais. Esse não é o ponto. O ponto não é nenhum. Ninguém está desfazendo da igreja dos outros, mas a gente fazendo a diferenciação de que os sons desconexos que você ouve não possuem comprovação escriturística. O texto acabou de falar sobre idiomas. Alguns deles, inclusive, que nem existem mais hoje, 2000 anos depois, certo? O texto acabou de falar de línguas, no sentido de o que se falava numa região, o que se falava na outra. A comprovação disso é que o texto cita 13 cidades ou regiões. Cita Roma, mas cita as regiões da Mesopotâmia, onde primordialmente se falava aramaico, mas havia o sumério, havia outras línguas que se falava ali naquela região também, certo? Então, quando nós estamos falando de línguas e interpretação de línguas, nós estamos falando disso. E essa capacidade acontecia de maneira extensiva na igreja. Contudo, não era sem nenhum tipo de regra. Quando isso acontecia dentro da igreja, o objetivo principal era convencer os descrentes. Então, veja bem, meus irmãos, em uma reunião de irmãos, o dom de línguas perdia o seu objetivo. Porque o texto fala sobre isso, que o objetivo dele era principalmente convencimento dos de fora, os descrentes. Vamos ler 1 Coríntios 14, 27 e 28, para continuar ilustrando isso. Se, porém, alguém falar em língua, devem falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Pronto. Irmãos, eu sou muito grato a Deus, porque Ele nos faz passar por determinadas experiências que, na época, você acha que é só o que está acontecendo na sua vida, mas depois, é mais ou menos como o texto lá que o irmão pregou de João 13, né? Do irmão Bruno. O que eu faço agora você não entende, mas depois é mais ou menos isso que eu percebo na minha vida. Como eu falei para os irmãos, boa parte dos meus melhores amigos na minha adolescência eram de igrejas pentecostais. Eu convivi com os irmãos, trabalhei com eles. Eu toquei num evento, né? Me chamaram para ajudar no teclado.
os únicos não pentecostais lá era eu e Russell Shedd, o pregador. Todos, mais de 500 jovens de uma igreja pentecostal lá no Rio de Janeiro. Então, eu convivi com os irmãos, eu vi e ouvi com esses ouvidos que o céu há de glorificar. Essa é a versão cristã, né, que a terra há de comer, né? Que não é isso que acontece. Eu me recordo de uma reunião que a irmã falou que... Está sentado? Não, a Dani levantou, vai cair, ó. Ela falou o seguinte: quer que o seu... Na verdade ela falou célula, né? Mas grupo pequeno. Quer que o seu grupo pequeno cresça? Anota a receita. Por isso que eu perguntei se você está sentado, você não cair para trás. Ore em línguas pelo seu grupo. Essa era a receita que ela deu. De onde ela tirou? Isso não importa. Isso não é importante. E não satisfeita com o que ela tinha acabado de falar, o que ela fez? Milhares de pessoas ali, irmãos. Eu fui para a conferência porque eu estava aprendendo, né, como funcionavam os grupos de célula, grupo pequeno, exatamente, para pegar algumas boas coisas e aplicar no que a gente estava tentando fazer e fazemos até hoje. Temos grupos de vida na nossa igreja. O problema não é célula, grupo pequeno, grupo de vida, cantinho com Jesus, reunião nos lares, o nome não importa. O que importa é quando você tenta criar doutrina onde não existe. Nesse negócio de grupo pequeno, irmãos, tem algumas coisas muito boas que outras pessoas já tentaram fazer e não deu certo. Então a gente aprende com o erro dos outros. Foi nessas reuniões que eu aprendi, por exemplo, que não é legal o grupo, nosso caso, grupo de vida, cada semana está na casa de um irmão. Parece bom, mas na prática desestrutura o grupo, o visitante... Bem, a gente já está falando disso há 10, 15 anos, quando nem existia o WhatsApp, né? O visitante, às vezes, bate na porta e o grupo não está lá, porque já está peregrinando em outro lugar. Então, mas isso não tem nada a ver com doutrina. Então, nessas reuniões, eu aprendi boas lições sobre grupo, né? Sobre não desistir, às vezes dá errado, a gente tenta de novo, beleza. Mas quando ela falou isso, eu falei, agora eu quero ver ela comprovar biblicamente. Eu fiquei esperando, porque não teve comprovação bíblica. Mas não satisfeita, como eu disse, ela pegou ali os milhares de irmãos que estavam ali presentes assim. Inclusive, vamos fazer agora. E durante 10 minutos, o pessoal começou a falar em latim, em francês, em alemão. Não. Eram as mesmas sílabas, vez após vez, que vocês que vieram desse meio e eu já frequentei, já conhecia. Não vou ficar aqui, irmãos, fazendo uma caricatura de imitação, mas você sabe o que eu quero dizer. As mesmas variações. No grupo de OLX aqui da cidade, OLX Roraima, OLX RR, OLX de vendas, né? O pessoal posta uns vídeos, mais lives. Aí o que mais tem é o camarada profetizando vitória, cura, prosperidade financeira, e entre uma coisa dessa ele manda um balá, balá, balá e começa a enrolar a língua, e as mesmas 5, 6 sílabas. Uma vez eu estava numa vigília. Estava maravilha a vigília, até que um camarada resolveu pegar o telefone, o microfone. E aí foi lá para frente. E aí não pode interromper, né? Porque Deus está falando. É Deus que mandou o irmão aqui. Ele falou, pastor, Deus te colocou uma mensagem no meu coração. Aí ele começou. Canta lá para... Aí, irmãos, o que é o segundo texto que a gente leu aí? Tem que ter interpretação, né? Aí, não, rapidinho o pastor, porque não podia o camarada ficar lá falando aquela coisa que ninguém entendia, pegou o microfone também. Outro, claro. Aí começou. O camarada falou, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí voltou para o profeta. Que adivinha só? Repetiu as mesmas sílabas. Eis que estou contigo, igreja, disse o pastor. E aí voltou para o outro, que adivinha só pela terceira vez? Não, irmã Some. Ele repetiu as mesmas sílabas, acrescentou mais 2. Deu uma variada. Mas mantém fé. Aí o pastor disse, eu nem lembro mais, irmãos, mas veja bem, pela graça de Deus, irmãos, eu falo pelo menos 3 idiomas. Eu tenho absoluta certeza que o Deus que dividiu os nossos idiomas em Babel e nos deu a todos os idiomas
Gramática, ortografia, sintaxe. Certo? Já estudou alguma coisa? Eu estava ouvindo agora o islandês. Gente, que língua complicada. Ser missionário na Islândia deve ser muito difícil. Aquela ilhota que tem depois da Grã-Bretanha, desse tamanho, né? Islandês, que linguazinha. Para começar, tem palavra que não tem vogal. Como você escreve uma coisa sem vogal? Muito difícil. Contudo, de tanto ouvir, eu percebi, isso aí é eu. Olha, isso aí é você. Porque tem lógica, tem sintaxe, tem ortografia, tem gramática. Não é qualquer palavra e você se vira para descobrir, não. Aí quando Deus vai dar um dom espiritual, supostamente, Ele vai dar uma coisa sem sentido nenhum. Pastor, então o que acontece lá? Meus irmãos, eu não sou adivinho e nem vou ficar aqui determinando, mas a minha opinião é que, você conhece o poder da sugestão? Quando você vê todo mundo fazendo a mesma coisa, e diz que todo mundo faz desse jeito aqui, você é pressionado, chama-se pressão do grupo, a fazer igual. Especialmente porque, se você não faz assim, você não é batizado no Espírito Santo, que é a teologia pentecostal clássica. Para ser batizado no Espírito Santo, você tem que ter evidência do falar em línguas. Então, se você tem aqui esses 50% ou 70% dos irmãos que são batizados no Espírito Santo, e você não é, e aí vai ter uma reunião onde, irmãos, hoje vai ter batismo no Espírito Santo e tal, você vem a buscar. Você é pressionado a procurar aquilo. Você é pressionado a cair quando alguém coloca a mão na sua cabeça. Então, muitas dessas manifestações, irmãos, a maioria esmagadora, é o poder da sugestão. Agora, isso dito, certo? Está bem compreendido isso, irmãos? Eu quero repetir, certo? Amo os nossos irmãos de outras denominações, mas isso não me dá a obrigação de concordar com o que eles fazem. Especialmente, teve uma irmã que frequentou nossa igreja há 15 anos atrás, aí se desviou e se reconciliou na Assembleia de Deus. Glória a Deus, amém. Seja feliz. Hoje, felizmente, já está desviada de novo. Mas antes de se desviar, ela no Facebook falou assim, pastor, os batistas acreditam no Espírito Santo? Eu já sabia onde ela ia chegar, porque já respondi esse questionamento várias vezes. Eu falei assim, irmã, você tem que parar de acreditar no que falam de outros grupos, dentro do seu grupo, sendo que você já esteve conosco. Você me ouviu quando esteve conosco pregando sobre o Espírito Santo? Sim. Como é que eu não acredito em uma coisa sobre a qual eu prego? O que eu não acredito são nas manifestações que estão lhe ensinando aí. Ok? Então isso está claro, né, irmãos? Isso dito, tá? Ouça bem. O que eu não posso, irmãos, é ir para o extremo que alguns conservadores tradicionais históricos chegam de dizer que não existe em absoluto dom de línguas. Acabou, acabado. Encerrou com cânon. Inclusive usa um texto fora de contexto. Lá em 2 Coríntios capítulo 14, Paulo diz, quando vier o que é perfeito, e aí eles dizem que o perfeito é o cânon, é a Bíblia, certo? Então esses dons de línguas acabaram porque o cânon está pronto. Essa não é a interpretação desse texto, certo? Então, o que eu quero dizer, meus irmãos? Deus é soberano e Ele tem, na história da igreja, em alguns raros momentos, capacitado seus servos temporariamente com dom de línguas e com dom de cura também, para um propósito específico, certo? Décadas atrás, no Amazonas, um missionário batista, e batista regular, acima de tudo, ou seja, são historicamente mais tradicionais do que nós, certo? Estava numa tribo, praticamente, primeiro contato, primeira mensagem, estava lá há pouco tempo. Lá estava o seu intérprete, um índio que conhecia português, que conhecia inglês, e mal português falava, missionário americano. E aí ele começou a pregar, no meio do caminho, ele percebeu que ele havia parado de, como se prega com interpretação, né? Para parar um pouquinho para o camarada traduzir. E aí ele parou e disse assim,
Ô, meu irmão, você me desculpe, eu me empolguei tanto com o texto bíblico que achei que estava pregando para quem me entendia e não lhe esperei. Aí o tradutor falou assim, não sei o que o senhor está falando, nós estamos todos entendendo o que o senhor está dizendo. Ele nunca tinha estudado a língua indígena. Um pastor, que eu preciso não dizer a denominação, um pastor, que eu contei essa experiência, sabe o que ele falou? Que foi o diabo. É isso que eu digo, meus irmãos, quando você, para negar uma mentira, ou negar um ensino errado, você vai para um outro extremo que você acaba também defendendo o errado. Porque eu perguntei a esse pastor, deixa eu ver se eu entendi o que você está dizendo. O diabo capacitou o missionário para pregar o evangelho. Você está se ouvindo? Porque naquele dia, meus irmãos, um monte de gente da tribo se converteu. E foi o começo daquele trabalho. Agora, olha que interessante. Ele intensificou seus estudos da língua nativa, certo? E nunca mais aquilo que aconteceu naquela ocasião se repetiu. É essa a diferenciação que eu estou fazendo. A gente não pode colocar Deus numa caixinha. Eu já presenciei, meus irmãos, Deus usando o irmão numa visita que nós fomos fazer. A irmãzinha estava lá, entrevada, como a gente fala, né? Na cama, sem conseguir se levantar há muito tempo. E fomos fazer a visita, eu achei que a gente ia lá orar com ela, cantar com ela e tudo mais. E aí que nós já estávamos para ir embora, o irmão chegou assim, irmã, a irmã crê que Deus querendo, ele pode lhe curar? Sim, eu creio, pastor, irmão, mas eu tenho orado há tanto tempo. Assim, aí ele falou assim, então vamos orar mais uma vez. E ele disse, o Senhor Jesus lhe dê saúde. E a irmã levantou. Aí eu vou dizer, foi o diabo. O diabo carrega. Foi o diabo o quê? Só inventa cada coisa, meus irmãos, para justificar sua falta de compreensão do texto. O ponto aqui, meus irmãos, é que Deus faz o que Ele quiser. Por isso que eu disse, né? Nunca se negue a orar por um enfermo. Você não sabe o que Deus vai fazer. Você não sabe o que Deus pode operar, ou quer operar. Outro dia eu publiquei para vocês, irmãos, no grupo da igreja, novamente o vídeo da irmã Johnny. 50 anos na cadeira de rodas, tetraplégica. História que eu acompanho desde a minha adolescência. Você que se deu o trabalho de assistir o vídeo, você viu como no início da sua lesão, ela diversas vezes orava por cura. Pessoas iam lá profetizar cura para ela. Naquele vídeo que vocês assistiram, que foi de 2 anos atrás, ela estava inclusive numa conferência na igreja de John MacArthur, autor do nosso material aqui. Ela dá o testemunho do quê? Que ela precisava de uma cura superior, que era a cura do seu pecado. Tremendo vídeo. Cura da sua amargura, da sua murmuração, de como muitas vezes ela tornava a vida do seu marido difícil, porque ele tem uma tarefa difícil. Tratar, lidar, cuidar de uma mulher tetraplégica dia após dia não é fácil, não. E muitas vezes ele se sentia sobrecarregado, desanimado, e ela, em lugar de compreender a luta dele, se fazia de vítima. Então, assistiu o vídeo? Ela fala sobre isso. E ela fala como há muito tempo atrás, quando alguém de bom coração, de boa intenção, diz assim, irmã, crê que Deus pode lhe curar? Quer que eu ore por algum motivo? Todo mundo acha que ela vai orar. Não, eu quero... Olha aqui minha cadeira de roda. Olha as minhas mãos atrofiadas, minha perna atrofiada. Eu quero que você ore pela minha cura. Todo mundo acha que ela vai pedir isso. E ela fala assim, irmão, eu quero que você ore pelo meu pecado. Tem um coração muito ruim. Isso, irmãos, quebra a narrativa de que todo mundo acha que o mais importante é o corpo. Que detalhe, né? O nosso corpo, não importa como ele seja, ele não atrapalha ninguém, mas o nosso espírito muitas vezes fere as pessoas, né? E às vezes a gente se importa bem menos com isso. Parênteses aí. Ok, queridos, eu espero que seja o suficiente para que a igreja compreenda, tá? Então, se você disser assim, pastor, eu fui com a Meva, peguei um voo, tinha uma vaga, fui na bagagem lá visitar os Yanomamis, e alguma coisa extraordinária aconteceu. Pediram para eu dar uma saudação à comunidade lá, à aldeia, e eu não sei como, mas eu falei Yanomami. Você só vai ouvir de mim glória a Deus. E o que Deus fez com isso? Quero saber mais.
Agora, irmãos, vamos trazer aqui o irmão fulano, que falou Yanomami. Isso nunca vai acontecer. Porque esse é o tipo de propaganda de destaque que é o contrário dos dons do Espírito, que devem apontar para Deus e não para nós. Ok? Bem, alguma dúvida, irmão, sobre esse terceiro ponto aí? Auribete, precisava de um microfone ali para não ficar gravado. Todo mundo já preencheu a lista aqui, irmãos? Olha, a gente vai ter só um lanchinho, pelo que eu estou vendo aqui, né? Tenho certeza que tem mais gente aí que pode se converter ao nosso parceiro da família. Sim, irmã. Pastor, quando o senhor fala de nós orarmos, né, pelos outros, é pedindo a vontade de Deus para aquela situação ou é especificamente pela cura? Ok, eu acho que você pode fazer as duas coisas. Você pode orar pela cura, e eu prefiro sempre incluir na oração, porque Deus sabe meu coração, mas as pessoas que estão me ouvindo não tem como adivinhar, certo? Então, para não criar expectativa, que foi o que aconteceu na casa do meu priminho. Nossa, as minhas primas, irmãos, até hoje estão desviadas do Evangelho, né? A mãe dele e a tia dele não estão no Evangelho. Os avós, que são os meus tios, eles se reconciliaram, né? Meu tio já está na glória e minha tia está até hoje na igreja onde eu cresci. Mas eles viviam dizendo, não, Deus vai curar, porque a irmã fulana é uma mulher de oração e falou que ia curar. Então isso é muito ruim. Então você deve orar pedindo a cura, mas eu sempre incluo, né, o desejo pela vontade de Deus. Agora mesmo, eu estou com uma tia no CTI. No grupo da família eu coloquei sobre a vontade soberana de Deus. Eu falei, tia, estamos orando, pedindo ao Senhor pelo seu restabelecimento e confiando na vontade soberana de Deus. Porque o jeito que a gente ouve as afirmações de algumas pessoas, que inclusive são supostamente evangélicas, a cura dela é tira e queda, já está, né, tudo certinho. Você não pode declarar isso. Você não tem essa revelação, essa autoridade. Ah, pastor, isso é uma manifestação de fé. Interessante, né? Supostamente, então, a nossa geração tem mais fé do que muita gente na história da igreja. Porque a prática sempre foi orar pela vontade de Deus e não determinar qualquer coisa. Aliás, esse tal de eu determino, eu declaro, também é coisa dessa geração nossa de ter inventado nas últimas décadas. Isso nunca existiu na história da igreja. Ok. Agora vamos falar, meus irmãos, de dons permanentes, certo? Vamos ver até onde a gente consegue chegar aí. O Espírito Santo concedeu dons para a edificação da igreja. Estes são os dons que prevaleceram na igreja até os dias de hoje. Profecia. Profetizar é pregar ou proclamar a Escritura. Profecia não significa necessariamente prever o futuro, ok? Então, meus irmãos, a profecia, como pregação, ela é um dom, é uma capacitação do Espírito Santo. Nessa segunda parte que ele está falando, sobre você ser usado para falar algo específico para a vida de alguém, de novo, eu vou abrir aqui um parênteses. Não coloquemos Deus dentro de uma caixinha, certo? Eu já testemunhei eventos muito pontuais. E detalhe, geralmente sem nenhum destaque, onde Deus trouxe uma palavra específica para alguém, através de algo específico ou para algo específico. E detalhe, passou no teste do Antigo Testamento. Qual é o teste do profeta do Antigo Testamento? Se cumpriu, é de Deus. Não se cumpriu, o que tem que fazer, irmãos? A gente tem medo dessas coisas do Antigo Testamento. Apedrejar, morte, certo? Então, eu estou falando de algo específico, pontual. E detalhe, irmãos, eu tenho 40 anos de convertido. Dá para contar nos dedos de uma mão. Ok? Então, meu ponto aqui, meus irmãos, é que Deus é soberano para fazer determinadas coisas que Ele crê que vai ser útil para aquele momento, para a sua obra. Qual a diferença? O vídeo que eu estava passando na minha timeline ontem, live, né?
Estamos vendo aqui entrando a dona Sinfrônia. Deus me disse que hoje tem uma vitória para a sua vida. Bem específico, né? Estamos vendo aqui também o seu fulano. Entrou. Deus está me dizendo que você tem uma angústia no seu coração. Quem aqui tem uma angústia no seu coração? Eu tenho. Angústia significa preocupação, né? O que é ansiedade e tal. Você está com uma angústia no seu coração. Deus vai lhe responder. E a gente chama de profetada, né, irmãos? Um monte de profetadas genéricas. Coisas que você pega, que nem o camarada uma vez estava num culto, tinha 300 pessoas. Deus está me falando aqui que tem alguém com dor de cabeça. Na verdade, ele deveria ter dito alguém, porque umas 10 pessoas levantaram as mãos. Ele deveria dizer assim, não é para você não, irmão, não é para você não. O Doril aqui espiritual é só para uma pessoa específica. E aí ele começou tudo genérico, irmãos, tudo genérico. Deus está falando que tem alguém aqui passando problema financeiro. Eu falei, está falando de mim. Porque você pode não estar atolado em dívida, né? Mas tirando aquele 1% que você viu no devocional ontem, dos mais ricos, quem não está passando algum problema financeiro, né? Está preocupado com a prestação do carro, que vai vencer, está preocupado com a conta do médico, que você tem que fazer vários exames, né? A gente sempre dá uma preocupaçãozinha, pedindo a Deus, Senhor, me ajuda aqui, que dentro do meu orçamento e tal. Você tem o orçamento tudo controladinho, né? Você é um cara, olha, isso aqui é o dízimo, a oferta, isso aqui é da poupança, isso aqui e tal, as contas, tudo organizado. Aí o motor do carro bate. 5 pau para arrumar. Você não estava preparado para isso. Ou então era toda a poupança que você tinha, entendeu? Aí o camarada vem aqui, tem alguém com problema financeiro. Ele também falou assim, eu estou vendo aqui que alguém que está desempregado. De novo, uns 20 levantaram as mãos. Então, irmãos, não é isso, não tem nada a ver com isso. Profetizar é pregar e proclamar a Escritura, a revelação, aquilo que nós já temos disponível na nossa mão. Ok? 2. Ensino. Este dom é a habilidade de ensinar a palavra de Deus e ajudar os ouvintes a entender as Escrituras como o autor pretendia que fossem entendidas. Então vamos lá, vou dar uma paradinha aqui, meus irmãos, sobre esses 2 dons para deixar uma coisa bem específica. Apesar deles serem dons, e inclusive muitas vezes você pode detectar isso na vida de um irmão, de uma irmã e tudo mais. Contudo, entretanto, todavia, isso não significa que apenas quem tenha esses dons devam profetizar, pregar, né, e ensinar. Entendeu? Então, tipo assim, a irmã Glaucia chega assim, irmãos, precisamos de mais pessoas para o departamento infantil. Aí agora você vai querer ter a desculpa ideal, né? Irmã Glaucia queria tanto ir lá, mas eu não tenho o dom de ensino. Sim? Não. Por isso que eu digo, irmãos, a melhor coisa, em vez de ficar perseguindo, fazendo... tem gente que tem na internet teste de dons. É que nem aquele teste de aptidão. Como é que é? Teste vocacional. A psicóloga aí falando. Não tem teste vocacional para você descobrir. O pessoal nos Estados Unidos faz muito isso no final do ensino médio. Faz um teste vocacional e às vezes dá nada do que ele gosta de fazer. Então, tem gente que faz uns testes, né, de dons. Então, em vez de você ficar perseguindo esse tipo de coisa, viu uma necessidade, preenche a necessidade. Que inclusive tem no Ministério Infantil. A irmã Glaucia não tem o dom disso ou daquilo. E pior, meus irmãos, porque a gente vai passar pelo dom de evangelismo. Pronto. Aí criou a desculpa perfeita para um monte de gente. Agora já entendi por que eu não evangelizo. Porque eu não tenho um dom. Não, você não evangeliza, você é desobediente. Não é porque não tem dom. É que você ainda não entendeu que Mateus 28 não é uma sugestão. Senhor, o senhor está ressuscitado? Estou indo para o céu. E vim aqui dar uma última sugestão para vocês. Dá uma dica. Hashtag fica a dica. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Não! É um mandato. Ou seja, meus irmãos, se tem um mandato de evangelismo, mas também tem um dom de evangelismo, para pensar. Isso também não podia se aplicar a tudo aquilo que a gente vai ver agora? Todos os dons que nós vamos ver, eles vão sim se manifestar em determinados membros do corpo de Cristo, mas na verdade, meus irmãos, eles são como
práticas espirituais para todos os membros do corpo de Cristo. Acho que essa é a melhor definição que eu poderia dar. Entendeu a diferença? Apesar de alguns de nós ter determinados dons específicos para Deus usá-lo em especial, certo? Esses dons são apenas manifestações daquilo que todos nós devemos fazer no corpo de Cristo. Entre eles, número 1 e número 2, pregar e ensinar. Por exemplo, um pai de família. Desde o Antigo Testamento você é convocado. Pai, tá? Não é genérico, não. É pai do sexo masculino, cromossoma XY, ok? Compreendido, né? Pais, machoxô. Desde o Antigo Testamento você é convocado a ensinar e discipular os seus filhos. Mas eu não tenho um dom de ensino. Mas ainda assim é a sua obrigação. É isso que eu estou falando de distinção. Né? Você alcança alguém para Cristo. Sendo do seu próprio sexo, da sua própria faixa etária, né? Fica um pouco difícil às vezes para uma pessoa de muita idade, ganhou um adolescente para Cristo, às vezes que é difícil de discipulá-lo e tal, é melhor um jovem, uma pessoa mais próxima. Tudo bem, eu entendo essas coisas. Sexo, então, não convém uma mulher discipular um jovem ou um homem discipular uma jovem. Claro, são coisas óbvias, mas tirando essas coisas óbvias, se você ganhou alguém para Cristo que está tudo de acordo, você deve ensiná-lo. Você deve discipulá-lo, independente se tem ou não dom, ok? Número 3, já temos um tempinho ali. Fé. Olha aí, irmãos. Fé é só para quem tem dom? Não, mas tem uns que têm o dom da fé. Que é o quê? Este dom trata-se de uma fé consistente, que capacita alguém a crer em Deus em face dos obstáculos mais intransponíveis, das maiores impossibilidades humanas, para a realização de grandes coisas. O nosso autor do estudo, John MacArthur, chama de o dom de oração, porque ele é principalmente direcionado a Deus por meio da oração. Então, irmãos, eu não sei apontar dom de ninguém, mas às vezes a gente percebe na pessoa. É aquela pessoa que sempre vê a ação de Deus, sempre aponta, né? A igreja está passando uma crise, os irmãos estão passando um problema e tal, ele sempre aponta o caminho, olha o que Deus está fazendo. Você pode chamar essa pessoa, humanamente falando, tá, irmãos, do otimista motivacional. Mas não com motivação vazia, vai dar tudo certo, né? Deus controle, aquelas frases feitas de para-choque de caminhão evangélico. Não! Ele, de fato, analisa a situação e, pelo aquilo que a palavra fala, ele diz, irmão, mas olha isso aqui. Olha o que Deus está fazendo. Agora, para pensar, irmãos, isso é uma coisa que eu também quero ter, independente se é meu dom ter fé ou não. Viu como eu estou dizendo, irmãos? Vai se comprovar número após número da lista que nós estamos vendo. Isso é um dom extremamente útil. Isso é o melhor antidepressivo que pode haver. Quando o seu Deus é o tamanho que ele tem e seus problemas são o tamanho que realmente ele tem diante de Deus. Porque geralmente pessoas desanimadas, incrédulas, depressivas, inverteram a polaridade. Os problemas são maiores do que Deus. Falta de fé. E a fé, o que diz Romanos, irmãos? Vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Diz que Lutero orava por fé incessantemente. E aí bateu em Romanos 10. Ele parou de orar por fé e começou a ler mais da palavra. Deu para entender, meus irmãos, que a sua leitura bíblica anual, o seu devocional, não é prática religiosa, a gente não dá ponto sem nó? Tem objetivo claro, que é fortalecer a fé na sua vida, independente se você tiver o dom ou não. Vamos mais um para encerrar hoje? Sabedoria. Número 4. Trata-se da habilidade de aplicar a sabedoria adquirida espiritualmente aos crentes. Identificar o certo e o errado é o conhecimento aplicado. Essa sabedoria, meus irmãos, ela é sobrenatural, é verdade, mas ela não sai do ar, ela não sai do nada. Neste caso, ela não é ex nihilo, né? Não é do nada, como a criação. Ela vem da palavra, certo? Alguém que tem o dom de sabedoria é aquele que no seu conselho, ele é ponderado, ele é equilibrado e ele demonstra à pessoa como ela está fora de equilíbrio com a palavra e como ela pode voltar
para essa palavra. Agora, para pensar de novo. Quem não quer isso aí na sua vida? Quem não quer quando um filho ou um irmão mais novo na fé, ou um amigo na fé mesmo que precisa de ajuda, pede a sua opinião e você pode dar um conselho abalizado, né? Um conselho equilibrado, um conselho sábio. A sabedoria, meus irmãos, ela está intimamente ligada com a palavra. Não é sabedoria humana. Inclusive está no nosso boletim de hoje o texto em que fala: sou mais sábio do que os anciãos, porque observo os teus mandamentos. Isso é Salmo 119. Ele vai dizer também, num texto bem perto, sou mais sábio do que os meus mestres. O salmista, ele pega duas expressões que a gente geralmente fala, né? Essa é uma pessoa sábia, essa é uma pessoa madura, essa é uma pessoa que é um referencial para a minha vida. Anciãos, mestres, né? Não é normal? Uma cultura que despreza a sabedoria dos mais velhos, uma cultura tola. E não é normal também a gente ir atrás de alguém com mais experiência, né? E chamar até de maneira carinhosa de mestre. Por quê? Porque são referenciais de sabedoria. O que o salmista diz então? Aquele que observa os mandamentos, os estatutos, a palavra de Deus, é mais sábio que essas duas referências. Então, meus irmãos, o dom existe. E com certeza a gente vê manifestado na nossa vida de uma maneira ou de outra. Eu digo, através de um irmão ou de outro, não é que tenha. Mas isso não significa que não possa ser algo presente na minha vida. Então, para encerrar, meus irmãos, e até pegando um ponto, depois de você ler no boletim de hoje a pastoral, essa é uma área, queridos, que vai poupar-nos de diversas dores de cabeça na nossa vida. As decisões de carreira, de profissão, de casamento, as decisões até mesmo de relacionamentos, as decisões de finanças, né? A sabedoria nos poupa de dor de cabeça. E quando nós vemos um irmão com um procedimento, digamos assim, menos sábio, ou pelo menos precisando de orientação, tendo ou não o dom, é o nosso papel obedecer o que a palavra de Deus fala no Novo Testamento. Aconselhem-se uns aos outros. Um dos mandamentos de mutualidade do Novo Testamento é este, de aconselhar-nos uns aos outros. E aqui vale, meus irmãos, só para botar o laço em cima da nossa lição, né? Ou a cereja em cima do nosso bolo. Se você está tentando resolver um problema sozinho, é isso que lhe faz de tolo. Não é não saber a resposta. O tolo não é aquele que não tem a solução para os seus problemas, mas é aquele que tenta resolvê-los de maneira errada. E, biblicamente, a maneira certa é, na multidão de conselheiros, a sabedoria. Não é com qualquer um, mas você verificar no corpo de Cristo essas pessoas, que não necessariamente precisam ser sempre as mesmas pessoas, tá? É o pastor, é a esposa do pastor, é o presbítero tal, é a irmã fulana. Não precisa necessariamente ser as mesmas pessoas, mas se você começar a verificar melhor, criar mais relacionamentos e verificar, nossa, tem gente que tem sido mestres em determinadas áreas. E como é bom, meus irmãos, aprender com quem sabe fazer bem. Como é bom. Isso eu chamo de sabedoria importada. Não é minha. Não está ainda em mim. Mas eu chego perto de alguém e às vezes com alguma meia dúzia de palavras, essa pessoa, sabe, é uma imputação de sabedoria. Um exemplo disso foi quando eu me lembro quando eu fui pai pela primeira vez e a gente chegou no Rio de Janeiro. E desde aqui eu tinha uma pergunta para fazer para minha avó. A minha avó perdeu 3 filhos, 2 de uma vez só, afogados, e um de poliomielite, que matava na época, né? Antes da vacina. E aí, meus irmãos, quando você é solteiro ou é casado e não tem filhos é uma coisa, mas quando nasce o primeiro bacuri, o seu coração muda, as preocupações mudam. E eu virei para minha avó lá, depois que ela conheceu o Azaf, os pais também e tudo mais, a gente estava sozinho, eu falei, vó, tem uma pergunta para ele fazer. Porque minha avó era uma anciã,
E era uma mestra. Não tinha estudo. Muito mal era uma técnica de enfermagem numa época em que não exigia tanto estudo assim. Mas era uma mulher da palavra, dentro da sua limitação. E eu perguntei para ela, como você se recupera da perda de um filho? Coisa que eu tive que experimentar alguns anos depois, infelizmente. E ela me deu uma aula, irmãos. Não sabe o Catecismo de Westminster, não sabe a Confissão Batista de Londres, não sabe muito daquilo que nós já aprendemos aqui. Mas se ela tinha um dom, não sei. Mas a sabedoria, a transpiração da palavra ali naqueles 10 minutinhos dela falando comigo, foram inestimáveis para a minha vida. Importe a sabedoria das pessoas. Crie relacionamentos com pessoas, irmãos, que são piedosas, que são sérias com Deus. Compartilhe a sua vida. Não se meta em um buraco de coelho. Qual é essa expressão? Isso vem do livro de Alice, no País das Maravilhas. Não entre no buraco do coelho sem saber o que você vai encontrar lá dentro. E se metendo em situações que podem ser lamentáveis à sua vida. Eu conheço pouquíssimas pessoas que disseram assim, eu me meti numa roubada, foi porque eu pedi conselho a muita gente. Pode haver, até porque pode ter pedido conselho às pessoas erradas. Mas eu conheço muita gente que se meteu numa roubada porque não pediu conselho praticamente a ninguém. Ou quando pediu e recebeu, fez como o filho de Salomão, lembra? Resolveu ouvir aquele pessoal que concordava com ele. Lembra desse texto? O filho de Salomão assumiu o poder, os conselheiros do seu pai lhe deram um conselho, alivia os impostos do povo, o povo está sobrecarregado, ganha o coração do povo. O pessoal da balada do filho do rei, né? Os bajuladores, deram conselho exatamente contrário. Resultado, o reino rachou. Já tinha sido profetizado por Deus que isso ia acontecer, é claro, né? Mas entendeu? Porque ele resolveu ouvir o pessoal que atendia o desejo do seu coração. Isso não é ir atrás de conselhos sábios, isso não é importar sabedoria. É tentar endossar o que eu já estou fazendo de errado. Isso é uma atitude extremamente tola. Chegamos até o ponto 4, portanto, irmãos, continua o estudo para a semana que vem e a gente vai continuar tratando sobre os dons permanentes, os dons atuais na igreja do Senhor. Amém, irmãos? Muito bem? Vamos orar? Fique de pé comigo. Se você não colocou seu nome, aqui está. Se você colocou seu nome, mas não colocou o nome dos seus filhos, eu preciso que você coloque aqui também, tá? Eu já estou achando esse número muito pequeno ainda. Nome dos todos que você vai levar, visitantes também, para o nosso dia de comunhão das famílias no dia 5 de outubro, ok? Oremos. Deus querido, mais uma vez muito obrigado por esse material tão precioso, especialmente pelo conteúdo da Tua Palavra que estamos examinando. Continua nos ajudando, nos abençoando, ó Deus, para que possamos continuar crescendo no conhecimento do Senhor. Abençoa, Pai, nosso tempo de descanso hoje, também cuida dos nossos irmãos que estão trabalhando ou viajando, que eles tenham, ó Deus, ali a Tua presença, a Tua proteção. Restaura os nossos irmãos, ó Deus, que estão enfermos, que eles possam também, ó Deus, ser aliviados dos problemas que estão passando. Abençoa, Deus, nosso dia, nosso culto desta noite. Que estejamos aqui, ó Deus, todos para louvar e engrandecer o grande nome do nosso grande Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, hoje para todos sempre. Amém.